As taxas de juros estão a cair e vão cair ainda mais em 2024 e 2025. Ora, qual é que vai ser este impacto nos fundos, nomeadamente nos fundos imobiliários? É isso que vamos ver no programa desta semana. Venha daí. Seja bem-vindo a mais um Pé de Meia. O Pé de Meia é um programa aqui do canal Acordo do Dinheiro, onde nós tentamos ajudar a poupar. Mas é poupar para depois aplicar esse aforro que você gera. Antes de irmos ao programa de hoje e ao tema, deixe-me recordar que o Pé de Meia é possível graças às parcerias que nós temos, a saber, com a Optimize, a Bluecrow, a Square Management, a APFIP, que é a Associação do Setor e que faz um excelente trabalho, não quero mais dizer, e também o programa tem ajuda à produção da MEU Empresas. Ora, qual é o tema de hoje? Vamos voltar aos fundos de investimento imobiliário e comigo está aqui o Pedro Coelho. Nós temos falado, Pedro, de perspectivas de investimento. Como é que estão? A última conversa que fizemos, que foi naquela sessão de esclarecimento de dúvidas, perguntei-lhe como é que estava a correr o fundo até agora e, de facto, as rentabilidades são superiores àquilo que é o que nós recebemos, tanto nos casos de aforro como nos depósitos bancários. Mas agora há aqui uma questão nova, que é o que é que se vai passar no resto de 2024 e também em 2025? E eu vou explicar porquê. Porque as taxas de juros vão acelerar a sua descida. Já tivemos uma baixa agora em agosto, provavelmente vamos ter outra, aliás em setembro, provavelmente vamos ter outra agora em outubro. E a questão é, quando as taxas de juros começam a mexer, nomeadamente no sentido da baixa, o que é que se pode esperar do resto do mercado, nomeadamente dos fundos de investimento e, neste caso, imobiliários? Bom dia. Ora bem, a descida de taxas de juros, em primeiro lugar, eu acho que é bom para o bolso das pessoas, porque naturalmente quem tem dívidas tem os seus pagamentos, isso é muito importante. Portanto, se paga menos, em teoria deveria sobrar mais. Sim. Porque se mantiver os outros gastos iguais, sobra mais e, portanto, as pessoas se calhar deveriam pensar também, como o Camilo tem feito esse esforço, por aforrar um bocadinho mais. Ou seja, porque exatamente depois há anos piores e que a pessoa tem que ir buscar aquilo que tem aforrado. E, portanto, numa altura que infelizmente num passado recente as pessoas sentiram bem no bolso a subida dos empréstimos bancários, eu diria que os mais cautelosos e mais realistas e frios deveriam tentar, agora que têm essa folga, tentar pelo menos uma parte amealhar para... É um bocadinho a história da cigarra e da formiga, não é? Já agora deixe-me recordar às pessoas esse conselho. Olha, se você se habituou a viver nos últimos anos com prestações do seu crédito muito elevadas, e não apenas crédito de habitação, como elas vão baixar e como estão a baixar, aliás, como já começaram a baixar, não gaste tudo aquilo que ficou com folga, digamos assim. Aproveito para guardar uma parte disso. Nós vamos arranjar um programa aqui só para tentar ajudar as pessoas a utilizarem essa diferença na poupança. Mas já agora, Pedro, vamos pedir para meter aqui a realização, por aqui o gráfico no ar, que é para as pessoas perceberem o que é que poderemos estar a ver neste momento em matéria de taxas de juros. Isto que aqui está é um gráfico que tem Euribor a 6 meses e a expectativa é que ela no próximo ano caia por ali abaixo. Aliás, eu peço às pessoas para olharem naquela baixa vertiginosa que ali está. Ela está neste momento ligeiramente, estamos a falar de 6 meses, acima de 3%. E eu quero recordar às pessoas, se fôssemos para os 12 meses ainda era mais, porque a 12 meses já está abaixo de 3%. Mas aqui há uma baixa vertiginosa prevista para o ano 2025 e que deve atingir o valor mais baixo lá para 2026. Pedro, isto é uma descida muito pronunciada. Porque no fundo nós temos de ter noção que nós, Portugal, somos um país muito pequeno e, portanto, obviamente que as decisões do BCE relativamente às taxas de juros não têm a ver com o que acontece em Portugal. E neste momento a Alemanha, que é o principal motor europeu, está com um problema, está em recessão, está com um problema muito grave. E, portanto, claro, também não é só a Alemanha que conta, mas o centro da Europa, também a questão da proximidade com a guerra, etc., ajuda. Mas isso faz com que, digamos, esse é o fundamental em termos das decisões do BCE. Nós apanhamos a consequência disso, mas é isso que funciona. E, portanto, o que vai acontecer é preciso tirar a Alemanha da recessão, vamos pôr assim, isto é uma das prioridades, para além de todos os magnos problemas mais geopolíticos, etc., a descida de taxas de juros para, no fundo, fomentar que as empresas investam, digamos que a economia comece a recuperar, mas o impacto direto do nosso ponto de vista mais micro, aqui no nosso cantinho, é que os bancos, naturalmente,
tal como descem as taxas do crédito, que é o sinal bom para as pessoas, também do outro lado vão descer a taxa da remuneração dos depósitos. Este é outro ponto que eu esqueci-me de referir no início do programa e que o Pedro referenciou agora, e que é isto. Assim como a taxa ativa, que é a taxa dos empréstimos, vai baixar, por causa daquele comportamento de Euribor, a taxa passiva, ou seja, os depósitos, não vai baixar, é que já está a baixar. Como você se recorda, eu ando a fazer programas aqui desde o início de janeiro a dizer, veja lá, não ponha todo o seu dinheiro em depósitos a prazo porque a rentabilidade está a baixar de forma significativa. Já agora, para percebermos melhor este comportamento de taxa de juros, vou pedir à realização para pôr o próximo gráfico no ar. Este gráfico saiu na semana passada no Financial Times e mostra até onde é que poderemos estar a falar de baixa de taxa de juros no próximo ano. Porque isto diz respeito a as previsões que o Financial Times ontem avançava, aliás, que não eram do Financial Times, era da Morgan Stanley. Pedro, apontam para uma das a taxa de referência do BCE poder estar em 1,75% no final do próximo ano. Portanto, este gráfico ajuda a perceber, tal como o anterior, aquilo que é a descida que nós temos pela frente. Agora vamos ao resto, Pedro. Qual é o impacto que isto tudo tem na sua indústria, nomeadamente dos fundos? Repare, o imobiliário, como aliás em programas anteriores já falei, é um bocadinho mais lento e reage de uma maneira diferente do que os mercados. Enquanto os mercados, ações, obrigações, enfim, sim, fundos de tesouraria, etc., é uma reação mais quase nervosa, imediata. É quase imediata, às vezes por antecipação, até se costuma dizer, o BCE 10, os mercados já anteciparam a descida, as taxas já não sei quantos. No imobiliário, isto, feliz ou infelizmente, mas é algo mais lento. Sim. Portanto, primeiro, há pouca correlação, há uma menor correlação que outro tipo de ativos com as taxas de juros. Portanto, a correlação que existe tem mais a ver com, por exemplo, os contratos anuais de arrendamento são atualizados uma vez por ano e é em função da inflação. Portanto, aquilo que está a acontecer agora provavelmente só vai ter impacto no imobiliário, nos contratos de arrendamento daqui a um ano. Sim. Ou seja, porque neste momento acabou de sair, há menos de um mês, a portaria do governo que diz que as rendas para o ano vão atualizar a 2,16. 2,16. Pronto. E portanto, digamos, esse é o cenário com que nós estamos. Ou seja, este ano atualizaram 6,94 e portanto foi o maior aumento, se calhar, dos últimos 20 anos. É verdade. Por causa da inflação. E por causa da inflação muito recente, que as pessoas bem sentiram esse lado negativo do lado dos empréstimos. Com isso também os fundos imobiliários têm rentabilidades, eu diria que historicamente altas também nos últimos 20 anos. É portanto, verdade. Neste momento estamos com 6 fundos no mercado que têm a 3 anos rentabilidades superiores a 5%. Portanto, muito acima, mesmo dos depósitos na época em que eles subiram. Exatamente. Já não estou a comprar agora que estão a descer, mas mesmo na altura em que subiram, nunca chegaram a este nível. E, portanto, os depósitos estão a descer e o imobiliário, eu diria que os fundos para o ano não terão uma rentabilidade tão alta como este ano, porque as rendas vão atualizar 2,16, mas ainda assim vão ter uma atualização significativa, porque no fundo teve a ver com a inflação histórica. E, portanto, se calhar até a diferença digamos, para a inflação e para as taxas de juros vai ser superior ao que foi agora. Ou seja, em absoluto é menor, mas em termos relativos a pessoa ganha mais comparando com a inflação e com os depósitos a prazo dos bancos. Pedro, uma das coisas que me surpreendeu, um dos gráficos que estive aqui a ver, era o comportamento das prime yields. Que é esperado não só para este ano, como inclusive ao próximo ano. Nós temos aqui setores em perspectiva a crescer bastante. Estamos a falar, obviamente, de imobiliário. Escritórios, centros comerciais, logística, hotelaria. Porquê é que isto está a acontecer? Isso tem a ver com... Vou pedir à realização até para pôr o gráfico no ar. Isso tem a ver com duas questões. Vamos lá ver. A primeira questão tem a ver com... Que no fundo eu digo sempre que é o mais importante, é haver procura. Ou seja, porque quer dizer, eu diria, pobres dos países que não têm procura e que têm que fazer investimento para tentar captar procura. Sim. Portugal está numa situação diferente e muitas vezes nós temos procura e parece que não gostamos da procura e queremos matar a procura. Eu acho uma coisa horrível, não é? Porque no fundo nós temos é que ter capacidade de responder com a oferta à procura que existe. E nós estamos numa fase um bocadinho... Enfim, eu em 60 anos não me lembro de ver uma fase destas em que em todos os setores, desde a habitação, em que os preços estão altos demais, digamos assim, ou nunca chegaram a preços tão altos. Sim. Mas nos outros setores todos, do lado das empresas, existe procura. Aliás, como mostra o gráfico, não é? Escritórios, centros comerciais, sim, retalho de... Há depois aqui nuances setor a setor, ou seja, enquanto, por exemplo, os centros comerciais tiveram uma fase em que
havia procura dos operadores, porque depois há aqui duas procuras. Uma é a procura do lado da operação, e obviamente é importante haver da operação para poder haver do investimento, mas, por exemplo, com a inflação mais alta também havia investidores, mais os fundos internacionais, que tipicamente têm mais risco, portanto alavancam-se, etc. Como a inflação estava mais alta, a taxa de juros estava mais alta, a procura diminuiu. Nós que não nos alavancamos, procuramos ter um produto muito seguro, com baixo risco para os pequenos aforradores. Para nós, digamos, é quase igual. Nós nem subimos muitas yields em alturas em que sobe, também não descemos muito. Descer, pois. Portanto, somos mais... Aliás, por isso é que a gente costuma dizer que os fundos de investimento imobiliário são uma boa alternativa a depósitos a prazo, não é? Porque não há aqui demasiada especulação e as coisas, a linha é uma linha, embora acima dos depósitos a prazo, é uma linha mais flat, é uma linha mais segura. E porque o imobiliário, repare, e até eu acho que há um dado muito relevante, que é, as pessoas, enfim, nós todos vivemos quase os últimos 10 anos, antes dos últimos 3, sem inflação. Sim. E desse ponto de vista, eu diria que o difícil foi vários fundos imobiliários darem 4 a 5% de retorno anual, em termos históricos, com a inflação a zero. Isso é que foi difícil. Portanto, não estou a dizer que agora seja fácil, mas o que eu quero é, temos a obrigação, se formos bons profissionais, para, pensando que o mercado do lado da procura dos operadores se mantém, conseguirmos darmos retornos superiores a esses. Porque, no fundo, para além do normal, temos essa pequena atualização da inflação que faz com que o imobiliário é um refúgio bom, os ativos reais são um refúgio bom quando há alguma inflação. Não pode ser demais também, mas no fundo uma inflação de 2%, as rendas atualizam, o valor patrimonial naturalmente também vai atualizar alguma coisa e, portanto, a rentabilidade é expectável, não só que seja boa, como seja com um intervalo maior relativamente aos depósitos a prazo. No último programa que tivemos juntos, que foi aquele de esclarecimento de dúvidas, o Pedro falou de um dos fundos, dos vossos fundos, que tinham, mudando agora um bocado de assunto, que tinham lançado durante o período da pandemia. Foi uma coisa corajosa. E esse fundo já atingiu os 100 milhões? Vai esta semana atingir os 100 milhões. Estamos nos 98, qualquer coisa, portanto vai atingir os 100 milhões este ano. Como é que explica o crescimento? Camilo, é assim... Eu costumo dizer, os fundos imobiliários é sempre um crescimento lento no início e depois é mais rápido à medida, enfim, desde que se portem bem, naturalmente, mas desde que o retorno seja bom e seja consistente, à medida que vai ganhando confiança do público-alvo e dos clientes, a pouco e pouco isso aumenta. E, portanto, nós tivemos um aumento significativo este ano, que no fundo tem a ver também com, por um lado, o conhecimento do produto por parte dos clientes, mas também essa tal diferença para as rentabilidades e para as taxas de juros dos depósitos a prazo. Portanto, o fundo tem mais investimento em Espanha também do que o outro fundo que nós gerimos. Em Espanha a fiscalidade é mais baixa, portanto, por exemplo, não se paga IMT. Portanto, a rentabilidade é maior. Ainda não é maior porque o impacto no início do fundo de ter mais liquidez faz com que essa liquidez é aplicada a uma taxa mais baixa que o imobiliário, portanto, no final não é tão alta, mas no longo prazo a perspectiva a longo prazo é interessante. E outra questão também, Pedro, vocês tiveram um fundo premiado agora. Pois, esse é o clássico, digamos assim, não é? Portanto, esse é o fundo maior. Já que estamos a falar da Square, tratamos isso porque os bons exemplos são sempre também... É o maior fundo do mercado, tem 1.200 milhões de euros de ativos e, portanto, tem uma dimensão grande, mesmo em termos internacionais já é um fundo, enfim, que compara, claro que há fundos muito maiores, como nós sabemos, mas já não é um fundo pequeno. Vamos em 14 anos consecutivos a ganhar o prémio do MSCI. 14 anos consecutivos? 14 anos consecutivos. Portanto, eles não têm nenhum cliente que tenha ganho 14 anos consecutivos, nem perto. Eu, aliás, brinco um bocadinho porque o MSCI, a base, como é normal em muitas empresas, é em Espanha, não é em Portugal. O Real Madrid vai em 15 Ligas dos Campeões, porque infelizmente ganhou este ano outra vez. Portanto, eu digo, até chegarmos a termos igual ao Real Madrid, temos que continuar a ganhar, porque isto já estamos tão perto que agora... E repare, isto é um prémio, é muito importante dizer isto também, isto é um prémio quantitativo. Ou seja, enquanto muitos dos prémios é ou votação, ou sei lá, como eu digo, os Oscars têm um que acha aquele filme melhor, outro acha outro, e no fim alguém ganha. É muito achismo, aqui não. Este não, isto é objetivo, é o que dá mais retorno. E eu costumo dizer muito que, infelizmente, alguns concorrentes nossos, e mesmo em termos internacionais, nós trabalhamos muito com investidores internacionais, aquilo que estávamos um bocadinho a falar em off antes disto começar, do programa, há muita gente que olha mais para o seu ego e para aquilo que fica bonito na fotografia e etc. É um facto. E nós não. Assim, eu não tenho ego
e não preciso ter imóveis que fiquem bem na fotografia. Porque no fundo nós temos milhares de clientes anónimos que depositam as suas pequenas poupanças lá e o nosso ego fica totalmente satisfeito se dermos retorno e os clientes se mantiverem a subscreverem mais e no longo prazo, e nunca vamos abdicar de ter mais retorno a curto prazo para abdicar de retorno no longo prazo. Portanto, o objetivo é sempre no longo prazo, é quase, eu digo às vezes a brincar, é quase uma aproximação chinesa do assunto. Está a ver? Que é a natureza dos fundos de investimento. O tempo não conta, é a longo prazo, é suposto o fundo ser perpétuo, é bom que seja perpétuo e, portanto, temos cá para dar retorno de rendas, bons inquilinos e isto funcionar. Muito bem. Pedro, e tentando sumarizar o programa de hoje, embora a inflação esteja a cair, a perspectiva de valorização dos fundos imobiliários vai ser boa no que resta de 2024 e 2025. 2024, eu diria que lá está, nessa lógica de que os fundos imobiliários não têm tanta volatilidade, eu quase que já está fechado, digamos assim, não é? Portanto, não há grandes oscilações. Depois, o 2025, as rendas vão atualizar 2,16, portanto, temos que continuar a gerir bem no dia a dia, como é óbvio. A inflação também baixa, portanto. E, portanto, a diferença para os depósitos a prazo é maior. E no longo prazo, enquanto Portugal mantiver esta procura por parte dos operadores, eu diria que as perspectivas continuam a ser boas, porque no fundo mantém os imóveis todos arrendados, ou quase todos, mantém as rendas a subirem, porque no fundo as rendas podem atualizar, quer pela atualização anual, quer pontualmente. Se tem algum imóvel que fique devoluto, tem um operador que será até estar disponível a arrendar por um valor superior ao anterior, porque há mais procura do que oferta. Porque muitas vezes na economia há muita teoria, mas no final a regra da procura e da oferta acaba por justificar a maior parte das coisas. Pedro, muito obrigado por esta conversa e já agora parabéns pelo prémio mais uma vez. Muito obrigado. Foi o Pé de Meia desta semana a falar de fundos de investimento imobiliário. Já sabe, e antes de irmos embora, quero fazer aqui o disclosure, lembrar sempre que o Pé de Meia é possível porque nós temos parcerias com a Bluecrow, com a Atimize, com a Square Management, que está aqui representada pelo Pedro, pela APFIP, que é a Associação do Setor, e o programa ainda tem ajuda à produção da Mel Empresas. Fique bem, nós voltamos na próxima segunda-feira às 12 horas. Não esqueça, se tiver dúvidas, não escreva para o meu mail pessoal, escreva para Pé de Meia, acd@gmail.com. Muito obrigado e até a próxima segunda-feira às 12 horas.